Vamos começar mais uma aulinha hoje diferente para você que pediu, ou seja, absolutamente ninguém. Vamos fazer uma aula hoje mostrando a minha carranca. Eu não aguento ficar olhando para mim, então vou ficar olhando para os slides. Aqui agora a aula 16, ainda estamos no módulo 1 e hoje eu trarei aqui para vocês o detalhamento desse materialzinho aqui sobre a competência 2. Professor, eu não aguento mais ver a competência. Vai aguentar porque tem novidade aqui e eu sei que você está errando algumas coisas ainda em relação à estrutura, tá? Então vamos ver aqui porque esse manualzinho traz novidades. Tá aqui ele, tenho certeza que todo mundo já leu todos os 6 ou 7 manuais, não lembro, tá? Mentira, ninguém leu. Mas eu vou aqui fazer o serviço pesado para vocês. Vamos ver aqui como é que vai funcionar a nossa competência 2 de acordo com as regrinhas passadas para o corretor. É o ponto de vista do corretor, tá? Lembrem-se disso. É com ele que você tem que se importar. Eu estou apontando o dedo para a câmera, não sei porquê, mas eu já fiz isso e eu não vou voltar para começar a gravar de novo, então lide com isso. A competência 2 pede o seguinte, que você tem que se apropriar, ó que coisa interessante, da proposta de redação e aplicar os conceitos da área de conhecimento, uma coisinha que a gente já faz a correção desde o início. Sim, eu estou de camisa branca, tá? Você vê que eu só uso preto em sala, porque a sala desperta a treva dentro de mim. Aplicação de conceitos de várias áreas de conhecimento dentro do texto dissertativo argumentativo, como você já está careca de saber. Essas várias áreas de conhecimento, a gente vai explicar detalhadamente aqui como é que funciona. A gente já teve uma aula sobre isso, mas foi sem o suporte desse material, tá? E a competência 2, ela é avaliada de forma bastante atenta pelos corretores, porque, não sei se vocês lembram, a competência 2 ela é desclassificatória. Se você zerar a competência 2, você vai zerar a sua redação inteira, tá? E é a partir da abordagem do tema e da adequação à tipologia textual que as outras competências se organizam e se orientam. Isso quer dizer que a competência 2 ela é importante para as outras competências porque é o ponto de partida para a avaliação das competências 3, 4 e 4 não, 3 e 5. Competências 2, 3 e 5. A competência 1 é técnica, a competência 4 é técnica. Isso não é um 4, isso é um 2, isso é um 4. Tá? Então, prestem atenção como é que vai funcionar isso daqui. Certo? Depois vocês leem com calma os slides. Eu transformei as... Quantas páginas tem? As 49 páginas aqui desse material em menos slides mais enxutos com somente aquilo que importa. Tá? Então, basicamente, a competência 2 será avaliada seguindo esses dois conceitos, esses dois elementos, tema e tipo de texto. Tá? Esses dois elementos serão levados em consideração na hora de corrigir a sua competência 2. Está aqui, tinha esquecido do marca-texto, tema e tipo de texto. Então, esse tipo de texto é uma coisa bem abrangente. Vocês vão ver que não é somente escrever o texto dissertativo argumentativo. Tá? Você tem que obedecer, de certa forma, as regrinhas que a gente vai apresentar aqui no decorrer da aula. Então, avaliando a tipologia textual, você tem que fazer a estrutura clássica da dissertação, que é a introdução, argumentação e conclusão. Isso quer dizer que seu texto tem que ter no mínimo 3 parágrafos, é o que eu sempre falo. Tá? O ideal é fazer 4 parágrafos, mas 3 é o mínimo exigido. Tá? E assim, preste atenção nesse pedaço aqui. É importante ressaltar que essas partes serão avaliadas do ponto de vista estrutural, ou seja, apenas pela sua proporcionalidade, não é pelo conteúdo. O conteúdo será avaliado na competência 3. Aqui avalia superficialmente a parte do conteúdo. Tá? Basicamente é aquela coisinha das áreas de conhecimento. Coisa esquisita ficar olhando para mim. Olha que esquisito. Mas não vou ficar olhando para mim, não. Então, sobre o estudo do tema, você tem que levar em consideração uma proposta
que se adeque à proposta apresentada, ao tema, tá? Eu li tudo errado, vou começar de novo. Sobre o estudo do tema, levamos em consideração uma produção que se adeque plenamente à proposta de redação apresentada, ou seja, avalie a capacidade do participante de trabalhar em seu texto todos os elementos da proposta. Vocês vão lembrar que eu falo isso o tempo inteiro, que você tem que usar todas as palavras do tema. Eu boto o dedo para um lado, na câmera vai para o outro, mas vocês já entenderam. Todas as palavras... Não, para cá. Todas as palavras do tema, tá? Então, todos os elementos da proposta têm que ser abordados na sua redação. Todos! Não esqueça disso. Então, nós temos aqui uma coisa também que eu chamo muita atenção de vocês. Se você pretende tirar 200 na competência 3, 2, porque eu estou nervoso. 200 na competência 2, você tem que extrapolar os textos motivadores. Isso quer dizer que você tem que trazer argumentos do seu repertório. Onde é que está seu repertório? Aqui. Tá? Seu repertório está aqui. Por isso que eu digo para você fazer suas redações pesquisando, para você montar o seu repertório sobre vários temas. A gente já está no 13º tema, se eu não me engano. Eu creio que daqui para o dia do Enem, seja lá quando ele for, a gente vai chegar facilmente em 30 temas. Então você tem que fazer textos que extrapolem os textos motivadores. Não é para escrever somente o que está lá, tá? E, obviamente, quando você colocar muitos trechos de cópias dos textos motivadores, você será punido. Você será punido se botar poucos trechos também, mas a punição é muito mais pesada se colocar muitos trechos. Vai ter uma tabelinha aqui explicando tudo, tá? Então, por favor, o ideal é que você não use nada que tenha no texto motivador. O texto motivador está lá para despertar ideias sobre o que você pode escrever e não para você copiar. Está na hora da água. Então você tem essas instruções e assim, eu vou reforçar essa questão do não uso no caso dos textos motivadores, porque ainda tem muita gente insistindo em fazer isso. Professor, teve gente que tirou 1000 e usou o que tem no texto motivador. Você vai entender por quê, tá? Não é só assim. Ele tirou 1000 provavelmente porque ele usou algo que tinha no texto motivador e acrescentou muitas outras coisas. Você usar o texto motivador como orientação para algo que você quer escrever é uma coisa, você copiar ou parafrasear é outra. Então aqui tem uma tabelinha que é passada para o corretor, essa tabelinha aqui é extremamente explicativa, só relembrando que essas notas de 1 a 5 equivalem do 40 a 80, tá? Tudo isso aqui vai ser explicado detalhadamente, certo? E aqui você tem, por exemplo, mais alertas em relação a... Tá aqui, ó. Você vai ficar no nível 2 quando você recorre a trechos, cópias dos trechos dos textos motivadores. É quase um trava-língua, tá? Aqui é uma interessantíssima. Desenvolve o tema por meio de argumentação previsível. Sabe qual é a argumentação previsível? Aquela citação que todo mundo usa, aquele argumento que você aprendeu naquele Instagram com 25 milhões de seguidores. Então, se começar a aparecer muitas redações com o mesmo argumento, seu texto será previsível. De novo, eu desafio vocês, peguem o compilado de redações nota 1000, que eu enviei para vocês, tá? Foi publicado há alguns meses, e procure ver quantas redações parecidas tem dentre as que tiraram 1000. Tá? Você vai encontrar um ou outro argumento parecido, mas em tese as redações são completamente diferentes, são originais, certo? Então, basicamente, para você tirar 200 na competência 2, você tem que ter um repertório sociocultural produtivo e apresente um excelente domínio do texto dissertativo argumentativo que vocês, a uma altura dessa, já estão dominando todos, não é possível. Tá? Todo mundo já está dominando a estrutura da dissertação, então essa é a matriz de referência usada pelos corretores na hora de avaliar seus textos. Aqui tem uma grade bem específica para, de fato,
o corretor saber dar a nota de forma justa. A correção do Enem, ela não pode ser, digamos, subjetiva. Muita gente diz, a redação é subjetiva. No caso do Enem não pode ser, tá? Até porque se dois corretores seguirem por caminhos diferentes, tem que haver uma terceira correção ou até uma quarta, tá? Então aqui tem a grade específica, vendo parte por parte, diz que você ficará no nível 1, ou seja, você vai tirar 40 na competência 2, se você escrever um texto com aglomerado de palavras ou traços constantes de outros tipos textuais. A gente vai ver exemplos disso daí. Tá? O bom desses manuais é que eles vêm com muitos exemplos para vocês entenderem. Aglomerado de palavras basicamente é aquele texto que não diz nada com nada, é só uma sequência de palavras que não tem relação umas com as outras. Certo? Você vai ficar no nível 2, ou nota 80, se tiver... presta atenção, como não existe subjetividade. Presta atenção, isso aqui é maravilhoso, nem eu sabia disso agora. Se você tem 3 partes de texto, 2 delas embrionárias, o que quer dizer um trecho embrionário? Vocês vão ver lá na frente, vai estar muito bem explicado, esse traço saiu completamente torto. O trecho de texto embrionário quer dizer que você não desenvolveu esse trecho. Às vezes você faz, digamos, uma introdução muito curta. Quando você faz uma introdução muito curta, com 1 ou 2 linhas e não acrescenta argumentos ou pontos de vista, você não desenvolve. Isso é um trecho embrionário. Vocês vão entender quando eu mostrar o exemplo. Ou então, quando você apresenta uma conclusão incompleta. Sabe quando você não calcula direito o espaço de escrever seu texto? Você não calculou direito, na hora de fazer a conclusão, ela não coube por inteiro. Aí a conclusão fica pela metade. Lascou-se nível 2 direto na nota da sua redação. Não tem choro nem vela, nível 2. Tá? E também você vai ter textos que apresentam muitos trechos de cópias do texto motivador. Tá? Se você copia muita coisa do texto motivador, você não vai ultrapassar o nível 2 na competência 2. Isso quer dizer que você vai ficar com nota 80, isso quer dizer cursinho ano que vem, com aula extra de Juan. Aqui você tem o nível 3, abordagem completa. Você abordou o tema por completo, isso quer dizer que você usou todas as palavrinhas do tema. Tá? Tem as 3 partes do texto, introdução, desenvolvimento e conclusão. E tem uma parte embrionária, só sua introdução está embrionária. Beleza, você não vai tirar uma nota tão boa, mas não tão ruim. Tá? Aí você tem repertório baseado nos textos motivadores, nível 3, ou repertório não legitimado. Vocês vão entender o que é o repertório legitimado daqui a pouquinho, certo? Ou então você tem um repertório legitimado, mas não pertinente ao tema. Eu vou adiantar porque eu sou ansioso. Repertório legitimado é quando você usa uma área de conhecimento. Por exemplo, vocês gostam tanto, uma citação. Você usou uma citação no seu texto, tá? Ela é legitimada, você bota nome de autor, a citação tá bonitinha, etc e tal. Mas só que essa citação não tem nada a ver com o tema, tá? Então, mesmo sendo um repertório legitimado, ele não é pertinente ao tema. Nível 3 para você. Isso é perigosíssimo, principalmente para quem gosta de decorar fórmulas prontas, muitas aspas, de redação. E essas fórmulas prontas, às vezes, trazem argumentos que não são considerados legitimados. Belezinha? Entendeu? Eu sei que você entendeu, porque você é um menino especial. Nível 4, abordagem completa do tema, tem que ser. 3 partes do texto com nenhuma delas embrionária. Seu repertório é legitimado, mas com uso improdutivo. Que seria o repertório com uso improdutivo. Eu estou perguntando para mim mesmo. E eu mesmo estou respondendo. Porque eu estou sozinho. Estamos em quarentena. Você está aí, mas eu estou aqui, mas estamos sozinhos. Eu estou falando comigo mesmo. Fiquei deprimido agora. Então você tem o uso improdutivo, é quando você coloca o argumento bonitinho, certinho, e você não explica a relação que ele tem com o tema. Aí a gente já está entrando um pouquinho na competência 3, que eu não sei se você lembra que a competência 3 diz que você tem que selecionar... Ai, mordi a língua.
A competência 3 diz que você tem que selecionar, organizar, relacionar e interpretar informações. Então, digamos que a falta dessa interpretação vai fazer com que seu repertório seja improdutivo. Você botou a citação, você explicou a citação toda direitinho, lindo, fato histórico, você detalhou tudo. Só que você não relacionou esse fato histórico ao recorte temático, tá? Vocês vão ver exemplos lá na frente. E o nível 5, que é o que todos nós queremos, você vai fazer um texto com nenhuma parte embrionária sobre o tema completo e um repertório legitimado e pertinente ao tema com uso produtivo, tá? Ou seja, o corretor vai saber tudo isso na hora que estiver avaliando seu texto. Isso tem uma prática, a gente vai começando a enxergar isso de forma muito rápida. A gente não, como sou corretor do Enem, sou corretor de vocês, tá? Então, assim, esses são termos importantes para a aplicação da grade específica, certo? Lembrando que esse material foi publicado em 2019, então eles usam o tema 2018 como exemplo, certo? A frase temática do ano 2018, todo mundo já sabe, foi um tema enorme. Manipulação do comportamento do usuário manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. E é esperado que o participante compreenda e aborde o tema de forma completa, tá? Essa forma completa, basicamente, é aquilo que eu chamo de abordagem direta do tema. Tá aí o gatinho lembrando vocês de novo, vocês não aguentam mais, vocês vão aprender, filho da peste. Vocês vão aprender a fazer a abordagem direta do tema, nem que vocês não queiram, tá? Isso quer dizer que o tema tem duas partes. Lembra que a gente teve a aula 11, vocês têm aí a aula 11, assistam a aula 11, tipos de tema. Eu chamaria este tema aqui de tema duplo. Duplo por quê? Porque ele está pedindo duas coisas, por isso que tem esse Ezinho aqui, ó. Ele quer que você escreva sobre controle de dados na internet e a manipulação do comportamento do usuário, tá? Seja por consequências, efeitos, exemplos e etc. Ou seja, nós temos um caso de tema duplo e você teria que abordar essas duas partes na sua redação para ela ficar completinha, certo? Então, quem não fizer isso vai cometer o tangenciamento, que são textos que apenas resvalam, olha que palavra bonita, resvalam no tema. Ele não aborda o tema por completo, ele só resvala, dá uma pincelada. E a tangência caracteriza-se por uma abordagem incompleta. Obviamente, o que não é completo é incompleto. É igual a música de Sandy Júnior, o que é imortal não morre no final. Então, eu sei música de Sandy Júnior, velho, pra você ver o quanto esse negócio é nocivo, ele entra na cabeça da pessoa. Essa abordagem parcial, ó que desaforo, eles botaram aqui pra vocês, desaforo. Essa abordagem parcial demonstra dificuldades de leitura e interpretação que prejudicam a avaliação do texto. Ele está dizendo que se você fizer uma abordagem parcial, quer dizer que você não sabe ler direito, viu? Você não sabe ler direito. Sou eu que estou dizendo, não. É o Enem. Então, existem outros problemas também, que é traços de outros tipos textuais. Basicamente, costuma aparecer muita narração. E cuidado, você pode sim fazer pequenas narrativas ilustrativas, desde que tenha toda a pertinência com o tema. Porém, essa narrativa explicativa ela vai ocupar pouquíssimo espaço. Eu vou mostrar para vocês o quanto é esse pouco, tá? E que aqui até diz que não existe uma quantidade precisa de linhas de outros tipos textuais que determine o que são os traços constantes. Não tem. Então, basicamente, ele está dizendo que vai depender do conjunto textual. Então, se você coloca outro estilo textual na sua redação, mas não prejudica o conjunto, beleza. Mas é difícil. Por isso que eu recomendo você não colocar outros estilos textuais. Toda vez que eu olho para mim, eu me desconcentro, porque é muito esquisito olhar para essa minha cara. As partes embrionárias, que eu já expliquei, tá? Basicamente aparece quando qualquer parágrafo é muito curta, você escreveu pouco, tá? E isso daí acontece basicamente com alunos que têm... Eu não falei, obviamente, nenhuma vez ainda, olha que maravilha. Isso daí acontece basicamente com alunos que têm dificuldade de escrever, de começar o texto, tá? Então,
Cuidado com essas partes embrionárias. Ele inventa um nome besta, né? Parte embrionária. Por que não bota parágrafo curto? Tá? O guri escreveu parte embrionária. My eggs. Aí você tem... gente, repeti o slide. Tá aqui... Peraí, deu um bug aqui. Não, 4 partes embrionárias são muito curtas. Eu errei a contagem. Que beleza. Erro gravado. Não tô nem aí, não vou consertar não. Vão vocês que se virem. Aí você tem as partes embrionárias e o repertório sociocultural. Presta atenção nisso aqui. O que é repertório sociocultural? Tá? É qualquer informação, fato, citação ou experiência vivida. Experiência vivida não é experiência vivida por você não, viu? É, digamos, uma notícia. Você vai contar algo que aconteceu com alguém em determinado lugar, em determinada época, que de alguma forma contribui como argumento. Tá? Não é uma experiência vivida por você. Não vá contar uma historinha vivida por você. Certo? Aí aqui tem um trecho que eu fiz questão de mostrar o print e não transcrever para que você se policie em relação a isso, que é uma coisa que eu falo o ano inteiro. Tá? Quais são os argumentos que podem caracterizar repertório sociocultural? Repertório esperado. Provas concretas sobre o tema, lembrando, nada de inventar argumentos para colocar na sua redação. Tá? Tudo vai ser checado pelo corretor. Provas concretas. O corretor está de olho, não invente. Se você viu gente ensinando a você fazer isso, desaprenda. Tá? Exemplos são fatos similares ou relacionados ao tema. Autoridades, e aqui está destacado, ó, citação de especialista no tema. De novo, você que está nessa aí de decorar citação que serve para qualquer tema, eu desconheço alguém que tenha uma citação que seja especializada em qualquer assunto. Então, cuidado com essa história de citação especialista. Cuidado com essa história de citação que serve para qualquer tema, porque a citação boa é aquela de pessoas que tenham a ver com o tema. Tá? A lógica de causa e consequência, por exemplo, que é a mais comum, e o senso comum, que é o que as pessoas em geral pensam sobre o tema. Esse senso comum, cuidado, senso comum não é aquilo de você colocar o óbvio, não. Senso comum é aquilo de você escrever a tal da demagogia. Lembra da demagogia? Por exemplo, se cair um tema sobre linchamento ou justiça com as próprias mãos, uma coisa que a gente já trabalhou. O senso comum é você ser contra. Você não pode ser a favor de jeito nenhum, até porque você vai desrespeitar os direitos humanos. Então, vamos entender esse senso comum mais como bom senso. Tá? Certas coisas você não pode ter um senso crítico diferenciado, porque isso pode lhe prejudicar. Tranquilinho? Belezinha? Tá todo mundo entendendo? Tô rápido, tô devagar, eu não tenho como saber, então se vire. Qualquer coisa você para o vídeo, volta, diminui a velocidade ou aumenta, ou faz lá o que você quiser, porque o computador é seu, ou o celular. Eu tô falando besteira demais. Aqui são os tipos de repertório. Você tem os repertórios bons e ruins, tá? Então, você tem aqui o exemplo. Repertório a partir de muitos trechos de cópias dos textos motivadores, tá? Vocês sabem que você tem que ter pelo menos 7 linhas com indícios de autoria. Tá aqui, ó, mais de 7 linhas sem cópias dos textos motivadores. Isso já vai ser o suficiente para o seu texto ser corrigido, tá? Mas você vai ficar com a nota muito baixa. Segundo o manual, no máximo no nível 2. Nível 2 quer dizer que você vai tirar quantos pontos? Exatamente. Então, nível 2, se você copiar muita coisa, dos trechos dos textos motivadores. Deixa eu arquear a coluna que eu estou corcunda. Repertório baseado nos textos motivadores, ainda tem mais coisa aqui. Aqui é quando você se utiliza apenas das informações já disponibilizadas pelos textos. Preste atenção, que isso daqui muita gente faz. É uma pergunta que eu respondo quase toda a aula com novatos, tá? Deixa eu ler. O participante pode tanto realizar uma paráfrase bem próxima ao original, inclusive fazendo uso pontual de cópia, apenas trocando palavras e expressões, ou se apropriar melhor do que leu.
mas ainda sem complementar com informações que extrapolem. Ou seja, aqui diz que você pode usar o que tem no texto motivador, mas você tem que acrescentar algo a mais. É o que eles chamam de extrapolar. Tá? Mas eu não recomendo. Quanto mais autoral for seu texto, melhor. Se você se você só fizer uso do que tem no texto motivador, belezinha? Então, pare de usar as informações apenas do que tem no texto motivador. As informações têm que ser usadas pelo seu HD. Eu tenho uma cicatriz aqui, ó. Agora que eu tô vendo aqui. Coisa de menino, ó. Menino Vocês hoje não têm cicatriz, vocês kids, millennials, porque vocês não brincam mais. Vocês só brincam com os polegares. Você não vai ter uma cicatriz dessa nunca. Tá? Grandes bosta ter uma cicatriz dessa. Repertório não legitimado. Isso aqui vai acontecer quando você usa informações, fatos, situações, experiências sem respaldo nas áreas de conhecimento. Isso quer dizer que você vai inventar coisas. Uma das formas, né? Você pode inventar estatísticas, você pode citar situações que de fato não existem, inventar uma citação, ou colocar aquela citação. Já dizia o poeta, e coisas que eu já expliquei em sala. Então, o repertório não legitimado tem que ter base nas áreas de conhecimento. A gente já teve uma aula sobre quais são as áreas de conhecimento, tá? Tem uma listinha aqui gigantesca do que pode ser, mas lembrem-se que além daquilo que a redação cobra, o que vocês estudam no cursinho também são áreas de conhecimento. A biologia, a geografia, a história, a literatura, todas são áreas de conhecimento. Você pode usar isso como argumento também, certo? E o repertório legitimado respeita as áreas de conhecimento, tá? Aqui são as áreas que legitimam, palavra bonita. Aqui são as áreas que legitimam o seu repertório, tá? Conceitos e definições. Eu não acho muito elegante, não, tá? Quando você, por exemplo, o tema é bullying e você começa a sua redação dando a definição de bullying é um ato de violência física ou verbal feita de uma pessoa. Não, eu acho isso pobre, mas é minha opinião. O Enem aceita. Então, a depender do tema, você pode colocar conceitos e definições, tá? Não necessariamente de parte do tema. Esses conceitos e definições podem ser de coisa. Pronto, eu falei com vocês em aulas recentes sobre a dismorfofobia. Aí você coloca o conceito da dismorfofobia e explica o que é. Ou o fenômeno da condominização. Vixe, eu não lembro mais não. Condominização. Eu acho que é condominização. Pesquisem, tá? Você vai e coloca a definição. Informações, citações ou fatos e referências a áreas de conhecimento, tais como fatos históricos reconhecidos. Você não vai me inventar. Reconhecidos. Referências a nomes de autores, filósofos, poetas, livros, obras, peças, filmes, esculturas, músicas. Lembrando que hoje entra também série. Está na era da série. Cuidado com os exemplos que você vai colocar como música, série e filme, tá? Porque tem uma galerinha que pensa que qualquer série, qualquer música, qualquer filme é área de conhecimento. Às vezes forçam a barra. Então, tenha bom senso na hora de escolher. Vejam os filmes que costumam aparecer nas redações. Tá? Eles usam filmes complexos, filmes com conteúdo. Eu já vi, por exemplo, Matrix, Espelho Preto apareceu muito nas redações. No ano passado apareceu a parada lá de Hugo Cabret. Eu sempre esqueço o início do título do filme. Tá? Hugo Cabret, que é um filme rico, concorreu a Oscar, filme de Martin Scorsese, não é filme da Marvel não. Pensou que a imagem tinha congelado, né? Aí você tem aqui referências e áreas de conhecimento de seus profissionais, referências, estudos e pesquisas. Pesquisa com estatística e com fonte, viu? Não vai inventar.
Referência a personalidades, celebridades, figuras, personagens. Presta atenção nisso aqui. Desde que conhecidos. Não adianta você colocar aquela história daquela pessoa, daquele lugar que só você sabe. Provavelmente você vai estar inventando. Referência aos meios de comunicação conhecidos, como redes sociais, mídias, jornais. Tá? Você pode botar, por exemplo, uma notícia que foi veiculada em um desses meios de comunicação. Certo? Então, isso é o que eles chamam de repertório legitimado. Deixa esse slide aí entranhar na sua... Deixa esse slide entranhar na sua mente. Não vou nem dizer o que é esse MOOC. Entranhar na sua mente. E atenção. Preste atenção. As informações atribuídas a essas fontes não serão consideradas repertório legitimado se estiverem presentes nos textos motivadores. Ou seja, você está colocando uma informação que já está no texto motivador, você não vai estar acrescentando nada a seu texto. Tá? Nada. Inclusive vai ser linha desconsiderada para correção. Se você acrescentar algo a mais ao que está no texto motivador, você salva. Mas, se já estiver lá e se você só usar isso... Vamos adiante. A pertinência, que é você ter uma associação do repertório a ao menos um dos elementos do tema. Eu falei isso em algumas aulas atrás, lá naquele tema que vocês sentiram dificuldade, que eu não estou lembrado agora qual foi, tá? Mas já lhe vem, que a minha cabeça funciona assim. Vocês vão lembrar que, por exemplo, no tema do Enem que fala sobre a democratização do cinema, você não precisa colocar uma área de conhecimento diretamente relacionada à democratização do cinema. Vou tirar essa garrafa daqui. Você pode colocar uma área de conhecimento ligada somente, por exemplo, ao processo de democratização. Isso seria um argumento legitimado. Tá? Então, se você coloca algo relacionado a um dos elementos do tema, já deu. Estou fazendo assim muito, né? Mão gordinha. Então, assim, um dos elementos do tema servem como vetor de associação para aquilo que você vai estar colocando. Beleza? O uso produtivo vai acontecer quando você vincula esse repertório à discussão proposta. Ou seja, não adianta chegar lá e colocar que o homem é lobo do homem e não associar, vincular esse repertório àquilo que você está escrevendo. Tá? Não adianta. Então, cuidado, não desperdice seu tempo. O que é que esse gatinho tem a ver? Não sei. É isso que ele está jogando. Moeda. Você vai estar desperdiçando espaço na sua redação, colocando argumentos se você não vincular a sua discussão. Tranquilinho? E como é que vai ser a avaliação da abordagem do tema? Você tem que diferenciar uma abordagem temática completa de uma incompleta. Então tá aqui um esquema. Esse esquema é parecido com o que eu já mostrei para vocês, não sei se vocês lembram, que era do tema e contexto. Tá? Temas são partes específicas, contexto é algo generalizado. Aqui você tem um infográfico, digamos assim, falando sobre duas partes do recorte, que é a manipulação do comportamento do usuário e o controle de dados, e isso faz parte do contexto internet. Porém, se você escrever uma redação só sobre a internet, sem falar sobre manipulação do comportamento ou controle de dados, isso vai ser fuga do tema. Tá? Nem tangenciamento vai ser, porque é um pedaço muito curto do que está escrito. Tangenciamento seria se você escrevesse somente sobre a manipulação do comportamento do usuário, sem falar sobre o controle de dados. Isso é tangenciamento, você escreveu só sobre uma parte da redação. Certo? Então lembrem-se, isso daqui é uma imagem de como você tem que interpretar todos os temas. Tente interpretar os temas de forma completa. São 3 elementos que você tem, porém, eu falei isso na aula passada, eles disseram que você não precisa falar diretamente, não precisava falar sobre a internet, porque já está subentendido que controle de dados e manipulação do comportamento do usuário era algo relacionado à internet.
mas só neste caso aqui, certo? Então, aqui seriam exemplos do que eles levaram em consideração para aceitar algo como sinônimo de internet no tema 2018. Você tem aqui vários termos, eu não vou ler todos, depois você vê com calma, tá? Rede, obviamente, é o sinônimo mais aproximado. Você tem aí browser, navegador, lê o resto aí. Se qualquer um desses elementos, se qualquer um desses elementos aparecesse na redação do ano passado, eles considerariam que a internet estava lá no seu texto, não necessariamente você escrevendo a palavra internet. Beleza? Então, aqui foi considerado manipulação do comportamento do usuário o uso de todos esses termos, tá? Controle de comportamento, consumismo, vulnerabilidade, acreditar em uma mentira, mudar de opinião e etc. Vocês sabem ler. E aqui tudo que eles consideraram como manipulação do comportamento do usuário. Aliás, eu errei o slide. Aqui é manipulação do comportamento do usuário, aqui é manipulação de dados. Errei. Controle de dados na internet. Controle de dados. Tá? Essa parte aqui tá errada. Aqui é para ser controle de dados. Eu vou consertar antes de enviar os slides para vocês. É como manipulação de dados. Tá? Ou controle de dados, você que sabe, certo? Eu vou consertar agora, porque isso me dá, não vou consertar agora não, senão vai mexer na gravação. Vocês entenderam, certo? Aqui ficou fora da bolinha, mas eu tentei, mas ele não obedeceu. Enfim, vai ficar fora da bolinha. Avaliação do tipo textual. Todo mundo sabe qual é o tipo textual, dissertação argumentativa, tá? E você tem aqui os níveis de avaliação. Seu texto vai ficar com nível 1. Se você fizer redação com palavras justapostas, ninguém vai fazer isso. Não vocês, que são meus alunos. Traços constantes de outros tipos textuais e partes curtas demais. Lembra do negócio embrionário? É um negócio embrionário aí. O nível 2 apresenta introdução e conclusão em 2 linhas. E se apresentar conclusão finalizada por frase incompleta. Aqui são os casos que vão fazer você ficar com nível 2. Nível 3 poderá conter a parte embrionária. Nível 4 e 5 não poderá haver nenhuma parte embrionária. Resumidamente, é isso que o corretor tem que aprender antes de avaliar seu texto pela competência 2. Tá? Então, o repertório será avaliado se... Presta atenção, que isso daqui é importante. Primeiro, é preciso identificar se a origem do repertório está ligada aos textos motivadores ou não. De novo, ele está insistindo em você não usar o que tem no texto motivador. Sou eu não, viu? É o manual. Use se quiser. Se está ligado ao texto motivador, é preciso diferenciar aquilo que tem muita cópia ou só se baseia no texto motivador. Das duas formas você vai perder pontos, você já sabe como é que se perde. Se a origem não estiver ligada aos textos motivadores, você vai ver, o corretor no caso vai ver se está legitimado pelas áreas de conhecimento, só reforçando. Tá? Se tiver legitimado, tem que estar relacionado a um dos elementos, a uma das partes do tema, só reforçando, isso aqui é só um resumozinho para você, tá? E se está vinculado à discussão. Resumidamente, você tem aí todas as formas usadas para avaliar a competência 2, certo? Quando eu mostrar os exemplos, vocês vão entender. Tá aqui um. Este exemplo são exemplos que estão publicados no manual, tá? Não tem nada a ver com isso. Você tem aqui uma introdução. Segundo Kant, como eu já disse, Kant, a menoridade é o conceito de não ser capaz de pensar por si próprio. Maravilha, a citação kantiana. O aluno saiu crente que estava abafando. Mas aí, continuando. No advento da atualidade, o problema da manipulação do comportamento por meio da internet é presente no dia a dia e tem tendência a aumentar na mesma medida em que os avanços tecnológicos ocorrem. Aí a citação de Kant ficou boiando. Tá? Ele botou uma citação e não relacionou o que tem depois. Está ali
em negrito destacado. Não há vínculo pontual entre o repertório apresentado, no caso a citação, e a discussão no texto. Aqui é um exemplo água. Aqui é um exemplo clássico de aluno que decora assim. Vou decorar uma citação para botar em todas as minhas redações. Aí esse daqui decorou o conceito da menoridade kantiana. Porém não serve para esse tema. Se servisse, o corretor nunca vai ficar sabendo porque ele não fez a relação. Então, onde é a câmera desse celular? Aqui. Coisa esquisita. Como é que vocês aguentam ficar tirando foto da cara de vocês o tempo todo e fazendo TikTok? Fazendo... Exemplo 2. De acordo com a Constituição Brasileira de 1988, todos são livres e possuem liberdade de escolha. No entanto, no mundo virtual, essa liberdade se torna menor uma vez que os usuários têm sua privacidade comprometida e todas as informações que ele... não sei que palavra é essa, recebe, são, na verdade, fruto de um rastreio de algoritmos. Aqui você viu o uso da Constituição e ele vinculou essa falta de liberdade defendida pela Constituição ao tema. Então tá aqui, ó. Você tem um repertório legitimado vinculado à falta de privacidade que os usuários examinam no virtual. Isso quer dizer que ele fez um exemplo, um uso correto de um repertório, que é a Constituição, que basicamente é manjadíssimo, né? Todo mundo usa a Constituição. Mas não está errado não, pode continuar usando, que a Constituição é um livrinho desta largura. Cadê a largura? Como é que eu mostro isso na câmera? Vocês entenderam? Então, ele fez esse vínculo fez com que o argumento desse ficasse legitimado. Isso aqui deu um trabalho da bobônica para fazer, eu copiei exatamente do jeito que estava lá no manual, ficava difícil de botar a imagem no manual aqui, então eu refiz. Basicamente, é esse organograma que o corretor vai seguir, tá? Então, você tem a seguinte lógica. Aqui tem, apresenta muita cópia dos textos motivadores, respondendo as perguntas, ele vai seguir o caminho. Sim, se sim, parou aqui no nível 2, acabou a correção. Então, esse texto é maravilhoso para você corrigir, porque não dá trabalho. O corretor vai ver muitos trechos dos textos motivadores e ele vai parar no nível 2. Lembrando que são dos textos motivadores e do caderno de questões. Tá? Não é só do texto motivador de redação, não. Das outras matérias também. Mas se não, ele quer saber se é baseado nos textos motivadores. Sim, é baseado no texto motivador. Então, para aqui no nível 3. Então, usar texto motivador não vai ser bom para você de forma nenhuma. Mas não, ele não fez baseado nos textos motivadores. Tem que saber se é legitimado. Se é legitimado, quer dizer que faz parte das áreas de conhecimento. Sim, é pertinente ao tema? Tem a ver com o tema? Tem sim. Você usou uma citação de alguém que tem a ver. Pronto, o cara citou Orwell, 1984, com a relação da manipulação do comportamento dos usuários. É pertinente? É. Mas basta ser pertinente? Não. Ele relacionou, ele fez o uso produtivo? Sim. Aí nível 5 para esse cara. Tirou 200 na competência 2. Mas se não, para também no nível 3. Tá? Foi legitimado, mas não foi pertinente. Para no nível 3. Foi legitimado, foi pertinente, mas não foi produtivo. Ele não relacionou ao tema. Ele fica no nível 4. É simples de entender isso daqui. Tá? Com a experiência de correção, a gente consegue enxergar tudo isso. Certo? Algumas correções que eu fiz recentemente falavam isso. Se o texto está sem relação, isso que você colocou, eu explico tudo direitinho, tudo bonitinho. Certo? Aqui o exemplo do nível 1. Esse exemplo é do aluno que cometeu o errinho do tangenciamento. Tá? Você tem aqui 2 parágrafos que tem o seguinte. Eu adoro ler esses trechos de redação. A internet hoje se tornou um grande meio de comunicação, tanto para o trabalho, tanto para estudar, trouxe grandes benefícios.
só que também perigosa para quem não souber usar, especificamente por crianças, tem que ter muito cuidado por causa da pornografia e pedofilia. Se tornou uma coisa indispensável também àqueles que têm que têm parentes e amigos distantes, muito uso para estudos. Em nenhuma parte desse texto, até o segundo parágrafo, ele está falando sobre manipulação do comportamento do usuário, nem controle de dados. Então, isso é um tangenciamento. Ele está fazendo um texto sobre internet, somente. Tá? É um tangenciamento quase fuga. Então, está aqui o nível 1 de texto. Outro aqui, nível 1. Não vou tentar nem ler o que está escrito aí, mas aí é só um aglomerado de palavras. Tá? Não tem sentido o que esse cara escreveu. E o conhecimento de argumento que a intervenção dos direitos humanos coerente da língua portuguesa, fato no seu ponto de vista como a modalidade do sistema de convivência de decisões quais nós tomamos em dias de hoje, quanto informações relevantes e o lado influenciado. Esse cara fumou droguinha proibida antes de fazer essa redação. É um texto que não diz nada com nada. Nível 1 para ir. Para mim era para ficar com 0, mas deram nível 1, pessoal, é gente boa demais. Outro exemplo de nível 1, você tem um grande trecho narrativo aqui, ó, tá rosinha para você entender. Ó, o cara colocou: ao comprar um celular, por exemplo, automaticamente você precisa se cadastrar para ter acesso. Ao fazer esse cadastro, você já está correndo perigo, porque os hacks hack do jeito que está escrito aí é móvel de casa, de computadores acessam os seus dados, compram o CPF, cartão CPF. É uma narração nível 1, porque ele tem um grande pedaço do seu texto aí narrativo. Belezinha? Tranquilo, nível 1. Aqui o nível 2. Aqui o que é a parte embrionária que tanto apareceu. Tá? Essa parte embrionária é basicamente um parágrafo curtinho, tá aqui ele, ó. A introdução do maluco aqui só tem 1,5 linha, e aqui ele tem outro pedacinho de texto. Que negócio feio que eu escrevi, só com 1,5 linha. Esses trechos são embrionários, nível 2 para essa redação, porque ele não acrescentou nada. A internet veio para revolucionar, mudar e, consequentemente, facilitar a vida de todos. Isso não é uma introdução, isso é um trecho embrionário, tá? Aqui é uma conclusão incompleta. Lembre-se daquilo que eu falei, que se você não calcular direito o espaço que você vai usar, tem um rascunho mapeado no módulo para você calcular direito o seu espaço. Não esqueça desse rascunho mapeado. Use as porra que eu boto no material. Sementinha do mal. Então você tem aqui uma conclusão que não foi finalizada, tá? E esse cara também está ultrapassando bastante aqui a margem. Lembra o que acontece quando ultrapassa a margem? Aula da competência 1 vai ser punido por... Vou responder não, você que lembra. Aqui outro exemplo de nível 2. Muitos trechos dos textos motivadores. Olha para cá. O cara basicamente copiou metade da redação dele com trechos de textos motivadores. Tem mais que 7 linhas escritas, mas ele não vai passar do nível 2. Nível 3, ele se baseou nos textos motivadores, ele não copiou, está baseado. Então está aqui, ó. De acordo com pesquisas feitas pelo IBGE, aproximadamente 64,7%, que não é um valor aproximado, 64,7% das pessoas entre 10 anos ou mais de idade utilizam a internet. Está no texto de apoio, ele está baseando seu argumento no que já está lá. Pare de fazer isso. Aqui você tem outro exemplo de nível 3, que é um texto sem áreas de conhecimento. Isso é uma das coisas que eu mais tenho visto nas redações que eu estou corrigindo, tá? Principalmente quando é um texto cronometrado. Vocês ainda estão travando na hora de fazer redações cronometradas e não estão sabendo encaixar as áreas de conhecimento que vocês têm. Todo mundo tem área de conhecimento na cabeça, tá? Não precisa ser, como eu já disse, especificamente relacionado ao tema. Então, pronto, lembrei do tema que vocês sentiram dificuldade, foi o da doação de leite materno. Vixe, professor, que eu não sei nada sobre doação de leite materno, mas você há de saber algum fato histórico relacionado ao ato de doar
uma citação, um conceito filosófico da sociologia, por exemplo, que fala muito sobre isso. Então você tem que associar alguma dessas áreas de conhecimento a nem que seja um trecho do texto. Errei. Um trecho do tema. Não sabe sobre doação de leite materno, mas sabe sobre doação. Então, para que você não fique com o nível 3, você tem que usar áreas de conhecimento. Pelo menos no nível 3. Tá? Então tá aqui. Outro exemplo é uma citação que não é pertinente ao tema. O cara botou: para mudar o futuro, é preciso aprender com o passado. Onde homens dominavam a tecnologia na época e conheciam tudo sobre ela. Hoje em dia a internet tem se tornado um campo vasto onde cada vez mais se sabe menos sobre ela e seu sistema permite nos conhecer cada vez melhor. A citação está solta, ele não disse quem é o autor, se é ditado popular. Vocês que são bons de citação que digam qual é. Tá? Inclusive está aqui um errinho muito comum que vocês cometem, o uso de onde sem ser um lugar. Não esqueçam disso. Aqui tem uma analogia que é não vinculada às ideias do candidato. Preste atenção que essa daqui ficou complexa. A obra literária Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago, conta a história de pessoas que começaram a ficarem cegas, onde apenas uma mulher que fica salva da cegueira ajuda a todos os outros fingindo também estar cega e indo ajudá-los no lugar onde são mandados, um tipo de campo de concentração. Ela é a única que pode dar o devido suporte para eles. Ou seja, ele fez uma introdução inteira contando a história do ensaio sobre a cegueira. Só que o que é que o tema tem a ver com isso? Tá? Ele ocupou a introdução inteira falando. E assim, um aluno desse costuma sair da redação dizendo: não sei por que eu tirei nota baixa, eu usei José Saramago na minha redação. Usou, cabaço, mas você usou de forma errada. Tá? Você tem que saber, não basta usar José Saramago, tem que saber usar. Vocês entenderam, né? O que dizer? Então, o nível 5 é aquele que arrupeia. Você tem aqui um exemplo de repertório legitimado, pertinente e vinculado. Eu até já comentei sobre essa redação, já fiz a correção dessa redação com vocês em sala de aula. O cara falou sobre a Era Vargas e falou sobre o Departamento de Imprensa e Propaganda, responsável por censurar atos negativos e manipular o povo. Na contemporaneidade, está até com acento errado, a história se repete com um controle de dados na internet que possui o mesmo papel da manipulação do usuário. Olha aí a relação do fato histórico com o tema. Primeiramente, dados fornecidos recentemente pelo IBGE alertam sobre o alto número de crianças e adolescentes. Isso está no texto de apoio, mas ele complementa. Mesmo que inocentemente, tal parcela da população possui acesso a uma variedade de conteúdo manipulado, a algoritmos que contribuem à formação de seu caráter. Ou seja, inclusive essa redação está inteira no manualzinho. Eu recomendo que vocês leiam, pelo menos os exemplos. Os exemplos estão todos comentados pelos corretores, tá? E isso é maravilhoso. Bom, a aula basicamente é isso. Eu quero só mostrar uma coisa aqui para vocês. Independentemente da gente voltar a ter aulas presenciais ou não, tá? Até quando não for seguro o contato, eu vou fazer a correção toda de forma digital. Eu tenho até publicado isso no Instagram para vocês entenderem. Eu basicamente comprei aqui um tabletzinho que tem uma canetinha para fazer correções, tá? Então, mesmo que a gente volte às aulas presenciais, eu não vou receber redação no papel, porque o papel é um transmissor do coronavírus. É perigoso tanto para mim quanto para vocês. Então a gente vai fazer a correção toda aqui. Não sei se vocês estão vendo, tá? Quem tem mandado redação para mim tem visto que ela tá indo assim, toda bonitinha, a mesma coisa do papel. Você só vai tirar foto, mandar o texto para mim e todo mundo vai ser feliz e coronavírus não vai arrombar com a vida da gente, belezinha? Bom, estou aí na internet para qualquer dúvida, crítica ou ameaça. Beijos de luz e tchau.
Pior que eu vou dizer tchau e o negócio vai continuar rolando aqui porque eu tenho que desligar. Agora tchau.